uma mulher grávida caminha sozinha pela savana sul-africana. Suas lágrimas se misturam com a poeira vermelha da terra. Ela foi banida, rejeitada, humilhada publicamente. Ninguém imaginava que dentro de seu ventre crescia aquele que se tornaria o maior conquistador que a África já viu. Vocês acham que conhecem histórias de mães guerreiras? Esqueçam tudo que já ouviram. Esta é a história de Nandi Kabebe, uma mulher que transformou dor em poder, humilhação em vingança, e criou um filho que mudaria para sempre o destino de toda uma civilização. Se você está aqui buscando histórias que tocam a alma, que mostram o poder transformador do amor materno e da determinação africana, você veio ao lugar certo. E se essa abertura já despertou sua curiosidade, imagine só o que vem pela frente. Não esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho de revelar essas histórias incríveis da África. Mas atenção, esta não é uma história romântica. É uma saga brutal, real e visceral sobre como uma mãe solteira criou o homem que unificaria 400 tribos numa única nação. Preparem-se. Estamos no final do século XVIII, na região que hoje conhecemos como KwaZulu-Natal, na África do Sul. Imaginem um território vasto como 3 vezes o estado de São Paulo, dividido entre centenas de clãs e tribos que viviam em constante tensão. Os Nguni, grupo étnico ao qual pertenciam os Zulus, eram pastores e agricultores organizados em pequenos reinos familiares. Cada clã tinha seus próprios costumes, território e hierarquia. Guerras por gado, território e recursos eram constantes, mas eram conflitos localizados, quase ritualizados. É neste mundo que nasce Nandi, por volta de 1760, filha do chefe Bebe do clã Elangeni. Seu nome, Nandi, significa doce em isiZulu, ironia do destino, pois sua vida seria tudo, menos doce. Mas para entender a magnitude do que esta mulher conseguiu, precisamos entender primeiro as regras sociais brutais que ela teria que quebrar. Nandi cresceu como uma princesa Zulu típica, altiva, inteligente e extremamente bela. Os relatos da época a descrevem como uma mulher de presença magnética, com olhos penetrantes e uma personalidade forte que intimidava até mesmo os guerreiros mais experientes. Mas Nandi tinha algo que a diferenciava das outras mulheres de sua posição: uma independência feroz e uma recusa em aceitar as limitações impostas às mulheres de sua época. Por volta de 1786, quando tinha cerca de 26 anos, Nandi participou de uma festa tradicional do clã Zulu. Foi lá que conheceu Senzangakona Kajama, chefe do pequeno clã Zulu, apenas uma das centenas de tribos menores da região. O que aconteceu entre eles mudaria a história da África para sempre. Segundo as tradições orais, foi uma paixão instantânea e avassaladora. Mas aqui está o primeiro problema. Senzangakona já era casado, e as regras sociais Zulu eram muito rígidas sobre relacionamentos extraconjugais. Nandi engravidou. E aqui começa uma das maiores tragédias pessoais da história africana, que se transformaria na maior vingança que o continente já viu. Quando Nandi anunciou sua gravidez, o escândalo explodiu como um vulcão por toda a região. Senzangakona, pressionado por seus conselheiros e esposas, fez algo imperdoável. Negou a paternidade. Mas a humilhação foi além. Os anciãos Zulu, numa tentativa desesperada de esconder o escândalo, inventaram uma explicação médica absurda. Disseram que Nandi não estava grávida, apenas tinha Ishaka, uma espécie de infecção intestinal causada por um besouro. Imaginem a dor de uma mulher grávida, apaixonada, sendo publicamente chamada de mentirosa e tendo sua gravidez comparada a uma infecção por vermes. Nandi foi humilhada diante de centenas de pessoas, expulsa do território Zulu e forçada a voltar para seu clã natal. Mas vocês não fazem ideia da ironia histórica que estava por vir.
Aquela palavra Ishaka, que foi usada para humilhar Nandi, se tornaria o nome de seu filho, Shaka Kasenzangakona, o homem que transformaria o nome de uma suposta infecção no nome mais temido e respeitado de toda a África. Nandi voltou para o Zelangeni carregando não apenas uma criança, mas uma fúria que alimentaria uma das maiores transformações militares da história humana. Em 1787, numa cabana simples do território Elangeni, nascia aquele que mudaria o mundo. Shaka chegou ao mundo numa época turbulenta, filho de uma mãe rejeitada e de um pai que negava sua existência. Os registros orais dizem que Shaka nasceu durante uma tempestade terrível, com raios cortando o céu. Os anciãos viram isso como um presságio. Alguns diziam de grandeza, outros de destruição. Todos estavam certos. Nandi olhou para aquele bebê e tomou uma decisão que ecoaria por gerações. Ela faria daquele menino uma arma forjada na dor, temperada na humilhação e afiada na sede de justiça. Mas criar um futuro rei em terra estrangeira, como mãe solteira e sem recursos, seria um desafio que testaria cada fibra do caráter de Nandi. E aqui começam os anos mais difíceis de sua vida. Imaginem a cena: uma mulher sozinha, rejeitada por 2 clãs, criando uma criança numa sociedade onde crianças ilegítimas eram vistas como maldições. Mas Nandi não era uma mulher comum. Desde os primeiros anos, Nandi ensinou a Shaka algo revolucionário para a época, que ele não era uma vítima das circunstâncias, mas um predestinado. Ela contava histórias de grandes guerreiros, de líderes que transformaram pequenos clãs em grandes nações. Mas a vida não era fácil. Shaka cresceu sendo chamado de bastardo pelas outras crianças. Era provocado, humilhado, excluído das brincadeiras tradicionais. Qualquer criança normal quebraria. Shaka se fortaleceu. E isso não era acidente. Nandi transformou cada humilhação numa lição. Lembre-se de como eles te tratam agora, ela sussurrava ao ouvido do filho. Um dia, eles se curvarão diante de você. Quando Shaka completou 6 anos, algo extraordinário aconteceu. Senzangakona, pressionado por circunstâncias políticas e talvez por remorso, finalmente reconheceu a paternidade e chamou Nandi e Shaka de volta para o território Zulu. Nandi deve ter pensado que finalmente a justiça chegara. Ela não imaginava que estava entrando no capítulo mais brutal de sua vida. O retorno ao território Zulu foi um pesadelo. Senzangakona havia reconhecido Shaka apenas por pressão política, não por amor. Suas outras esposas viam Nandi como uma intrusa e Shaka como uma ameaça à sucessão de seus próprios filhos. Nandi e Shaka foram alojados na periferia da aldeia, tratados como cidadãos de segunda classe. Pior ainda, Shaka tornou-se alvo constante dos meio-irmãos e dos filhos das outras esposas. Mas foi aqui que o gênio estratégico de Nandi se revelou completamente. Em vez de proteger Shaka das agressões, ela fez algo que muitos considerariam cruel. Deixou que ele enfrentasse tudo sozinho, mas sempre com sua orientação nos bastidores. Cada cicatriz é uma medalha, ela dizia. Cada lágrima hoje é força para amanhã. Nandi estava literalmente forjando um guerreiro na bigorna da adversidade. Durante os anos no território Zulu, Shaka desenvolveu não apenas força física, mas uma inteligência militar única. Nandi percebia que seu filho via padrões onde outros viam apenas caos. Ela sabia que estava criando algo especial, mas a tensão chegou ao limite quando Shaka completou 15 anos. Uma briga com um meio-irmão quase resultou numa morte. Senzangakona, pressionado pelas outras esposas, tomou uma decisão brutal. Exilou Nandi e Shaka novamente. Desta vez, mãe e filho foram banidos para sempre. Mas Nandi olhou para trás uma última vez e fez uma promessa silenciosa que mudaria a história. Um dia, meu filho voltará. E quando voltar, será como conquistador.
O segundo exílio levou Nandi e Shaka para o território dos Mtetwa, sob a liderança do lendário rei Dingiswayo. E foi aqui que o destino finalmente sorriu para a mulher que havia sofrido tanto. Dingiswayo era um visionário, um líder que via potencial onde outros viam apenas problemas. Quando conheceu Shaka, então com 16 anos, reconheceu imediatamente o talento bruto do jovem. Shaka foi incorporado aos regimentos Mtetwa, onde sua inteligência tática e ferocidade em combate rapidamente chamaram atenção. Mas por trás de cada vitória, de cada promoção, estava a mão invisível de Nandi. Ela se tornou conselheira não oficial de seu filho, sussurrando estratégias, identificando alianças políticas, mapeando fraquezas dos inimigos. Nandi transformou sua própria dor numa enciclopédia de guerra psicológica. Durante 10 anos, Shaka serviu sob Dingiswayo, tornando-se o guerreiro mais temido da região. Desenvolveu técnicas revolucionárias de combate, reformulou armamentos e criou táticas que deixariam generais europeus impressionados. Mas em 1816, Senzangakona morreu. O pequeno clã Zulu precisava de um novo chefe. Era a oportunidade que Nandi esperara por 30 anos. Com o apoio de Dingiswayo, Shaka retornou não como o bastardo rejeitado, mas como um general vitorioso, apoiado pelo reino mais poderoso da região. A vingança de Nandi estava finalmente ao alcance. A chegada de Shaka ao território Zulu foi apocalíptica para seus inimigos. Em poucos meses, ele eliminou todos os meio-irmãos que o haviam humilhado na infância. Mas a verdadeira genialidade estava na estratégia que Nandi arquitetou. Em vez de simplesmente conquistar pela força, Shaka ofereceu algo revolucionário: transformar pequenos clãs rivais numa superpotência unificada. Era uma visão imperial que ninguém na África Austral havia ousado sonhar antes. Sob a orientação estratégica de Nandi, Shaka desenvolveu o sistema militar mais eficiente que a África já vira. Os famosos regimentos impis, a formação em chifres de búfalo, as lanças de lâmina curta, tudo isso mudou para sempre a arte da guerra africana. Em 5 anos, Shaka transformou uma tribo de 1.500 pessoas numa nação de mais de 250 mil guerreiros. Conquistou um território maior que a Inglaterra. Criou o maior império africano da época moderna. E através de tudo isso, Nandi estava lá. Não apenas como mãe, mas como a mente por trás do trono. Ela se tornou a rainha-mãe, a mulher mais poderosa do maior reino africano. Aquela mulher humilhada, que caminhara grávida e rejeitada pela savana, agora via centenas de chefes se curvarem diante de seu filho. A vingança estava completa. Nandi Kabhebe morreu em 1827, aos 67 anos, como a mulher mais influente da África Austral. Quando ela faleceu, Shaka ordenou um luto nacional que durou 1 ano inteiro. Milhares de pessoas foram executadas porque não demonstraram tristeza suficiente pela morte da rainha-mãe. Mas o verdadeiro legado de Nandi vai muito além do império que ajudou a criar. Ela provou que uma mulher, mesmo nas circunstâncias mais adversas, pode moldar o destino de nações inteiras. Transformou dor em poder, humilhação em estratégia, rejeição em combustível para a maior transformação política da história africana. O reino Zulu que ela ajudou a criar durou até o século XX e sua influência cultural persiste até hoje. Esta é a prova de que por trás de todo grande líder existe uma força invisível que o moldou. No caso de Shaka Zulu, essa força tinha nome: Nandi Kabhebe, a mãe que transformou um bastardo rejeitado no maior guerreiro que a África já viu. Se esta história tocou vocês tanto quanto me tocou ao pesquisá-la, deixem seu like para que mais pessoas possam conhecer esses heróis esquecidos da história africana. E se inscrevam no canal, porque temos muito mais histórias incríveis de mulheres e homens que moldaram nosso continente. Qual foi o momento desta história que mais impactou vocês?
Deixem nos comentários e nos vemos na próxima jornada pela história fascinante da África.